Olá, caros ouvintes. À semelhança de todas as sextas-feiras, voltamos com mais uma rúbrica Tendências, na RCI, em cadeia com a RCS, às 11, com repetição às 21, a abordar as tendências de mercado. Hoje temos em estúdio uma convidada muito especial, a Diana Magalhães, é responsável pelo recrutamento e desenvolvimento dos recursos humanos na Visabeira. Hoje vem abordar-nos as tendências e oportunidades da Feira de Emprego em Viseu. Olá, Diana. Olá. Bem-aja por ter aceito o nosso desafio e estar aqui hoje connosco na rúbrica Tendências. Diana, enquanto responsável pelo recrutamento e desenvolvimento desta iniciativa, a Feira de Emprego surge como uma nova experiência no mercado de trabalho, com o objetivo de divulgar várias ofertas de emprego no distrito de Viseu. Integrou aqui algumas sinergias, nomeadamente a Visabeira, o Centro de Emprego, a FNAC, entre outras. Fale-nos um pouco destas oportunidades e sinergias que claramente são notórias. Antes de mais, obrigada pelo convite, em meu nome e do Grupo Visabeira. Portanto, esta ideia da Feira de Emprego surgiu de uma necessidade muito concreta, que é a necessidade de recrutar potenciais colaboradores para as nossas vagas em aberto e também divulgar todas essas oportunidades. Percebemos com a diminuição da taxa de desemprego que está cada vez mais difícil, portanto, o recrutamento, e obviamente que isso é extensível também aos outros lojistas do Palácio do Gelo e a outras empresas do mercado, e foi exatamente aí que nasce esta ideia. Percebíamos que no Palácio do Gelo tínhamos um espaço ideal para promover uma iniciativa deste tipo e ao longo do planeamento desta ação, com o feedback que fomos obtendo das outras empresas, decidimos que tínhamos tudo para avançar. Sentíamos, obviamente, que havia uma lacuna no mercado, portanto, apesar de não ser uma ideia propriamente inovadora, porque já foram feitas outras iniciativas deste género, nomeadamente a Expo Oportunidades, que em tempos foi realizada em Viseu, atualmente não havia nenhum espaço, nenhum evento onde se promovesse o contacto direto entre potenciais empregadores e os candidatos. E achámos que isso era uma ótima tendência, aproveitando o mote da rúbrica. Muito bem. Relativamente à adesão e às vossas expectativas, foram superadas? Eu posso dizer que sim, o balanço foi muito, muito positivo. Falando especificamente do Grupo Visabeira, nós conseguimos mais de 250 currículos entregues diretamente durante o evento, durante o fim de semana, fora todos os contactos que vão surgir daquele networking que foi feito nesta ação. O feedback por parte dos outros lojistas também foi muito positivo, bem como a parceria que tivemos com o Centro de Emprego e com a AIRV. Portanto, o que nos foi dito foi que foi um evento muito, muito proveitoso e muito interessante do ponto de vista da promoção de ofertas de emprego e também de ofertas de formação. Portanto, integrou aqui uma dinâmica interdisciplinar de várias competências e várias organizações. Sim, procuramos alargar a oferta, não ser só uma feira de emprego, mas também um local onde os candidatos pudessem obter mais informações sobre emprego, sobre formação, e pronto, e foi esse o objetivo principal. Diana, em primeiro lugar, agradecer-lhe o facto de estar aqui connosco e agradecer o facto de terem feito uma feira do emprego num dos melhores shoppings de Portugal e se calhar da Península Ibérica, felicitá-la por isso, felicitá-la também pelo Grupo Visabeira ser um dos grandes grupos empregadores da nossa região e também além fronteiras. Neste sentido e no seguimento das questões colocadas da Feira do Emprego, vocês como Grupo Visabeira e propriamente dentro da Feira do Emprego, quais são as dinâmicas que vocês fazem para que nos candidatos ou para os futuros empregadores dos futuros candidatos e futuros também trabalhadores do grupo, quais são as dinâmicas que vocês fazem? Fazem que dinâmicas individuais, dinâmicas do grupo, team buildings, tipo se nos puder falar um pouco sobre isso. Sim, concretamente na Feira de Emprego, o objetivo até foi ir contra a tendência atual. Portanto, estamos numa época da candidatura online e do recrutamento digital e achamos que o que era interessante era exatamente ir além do clique e além
do currículo enviado por e-mail. Portanto, promover ali a relação direta entre os candidatos e as empresas. E o que nós tentámos fazer foi permitir que os candidatos fossem até às empresas, conseguissem apresentar-se, mostrar as suas mais-valias e mostrar a sua individualidade, que às vezes é tão difícil fazê-lo por um currículo. No formato de papel, não é? No formato digital, como falou há momentos. Você, como um candidato que necessite ou que queira efetivamente concorrer para um grupo Visabeira ou para outros grupos, visto que vocês têm essas sinergias com todo o Palácio de Gelo, que estão a necessitar de empregadores válidos, de trabalhadores válidos, e repito isto porque às vezes as pessoas querem emprego, não querem ter trabalho, por isso também é importante salientar este ponto, que as pessoas têm que se começar a mentalizar que para que venha o dinheiro no final do mês tem que haver um trabalho, tem que haver dedicação, tem que se vestir a camisola. Como é que essas pessoas podem candidatar? As que não puderam ir a essa feira do emprego, como é que elas efetivamente podem concorrer e podem se candidatar a uma vaga nas unidades do grupo? Nós aceitamos candidaturas espontâneas, quer presenciais, quer através do nosso site, onde temos sempre as nossas vagas atualizadas. Portanto, penso que essa será o primeiro contacto. Quem não pôde ir à Feira de Emprego e não pôde aproveitar essa oportunidade de falar diretamente connosco, pode sempre enviar o seu currículo e, obviamente, se autorizar, manter os seus dados na base de dados. Se não houver nenhuma oportunidade no imediato, pode ser sempre contactado em futuros recrutamentos. Como responsável de recrutamento, qual é a maior dificuldade que tem no recrutamento específico de colaboradores? Nós temos dificuldade em áreas muito específicas. Não sei se respondo exatamente à pergunta que me colocou. Claro. Principalmente nas áreas técnicas. E refiro-me especificamente a cozinheiros, empregados de mesa, essas funções mais técnicas, exatamente, que exigem cursos profissionais. Portanto, recebemos muitas candidaturas de pessoas com formação superior, pessoas que estão à procura, obviamente, de uma oportunidade na sua área de formação, mas para as funções mais técnicas sentimos muito essa dificuldade. Portanto, são rapidamente absorvidos pelo mercado. E aliás, se contactarmos o Centro de Emprego, é exatamente nessas áreas onde se investe mais até em formação profissional para ir de encontro a essas necessidades. Diana, uma vez que referiu que para além da feira, portanto, os candidatos poderão enviar uma candidatura espontânea, pode-nos facultar o e-mail Claro que sim, para que possamos divulgar e os nossos ouvintes o possam fazer, se assim... Sim, as candidaturas são preferencialmente aceitas através do nosso site, www.grupovisabeira.com. Portanto, temos uma área específica de carreiras, onde as pessoas podem registar os seus dados e passar a fazer parte da base de dados, ou então por e-mail, rh@grupovisabeira.com. A Visabeira tem alguma parceria com alguma escola profissional, visto que estávamos a tocar em áreas que são essencialmente áreas profissionais, áreas dedicadas ao ensino profissional, à hotelaria, à restauração. Tem algum protocolo com alguma unidade no sentido de absorverem esses candidatos, esses estudantes que possam concorrer? Claro que sim, faz parte até da nossa estratégia em termos de recursos humanos. Temos protocolos com instituições de ensino superior e também escolas profissionais a nível nacional, porque as nossas unidades estão dispersas por Portugal inteiro e cada vez mais pretendemos alargar as nossas empresas. Por isso faz parte da nossa estratégia de recursos humanos cada vez mais reforçar as relações existentes, tentar promover eventos que vão além do acolhimento de estágios curriculares, por exemplo, que será, se calhar, a forma mais evidente de colaboração com essas instituições, e tentar fazer com que esses eventos promovam as competências que nós procuramos, exatamente nesses jovens que estão em formação. À procura do seu primeiro emprego. E essas pessoas que vão sendo recrutadas têm boas expectativas em termos de emprego a longa duração? Saindo da questão dos estágios, há uma cultura na Visabeira
de ter mais tempo os seus colaboradores na empresa. Falou em reforçar laços. Isso acontece dentro com os atuais colaboradores? É claro que sim. O nosso interesse é exatamente esse, é construir relações desde o estágio curricular até ao estágio profissional e até à relação contratual seguinte. É exatamente esse o nosso objetivo e por isso é que procuramos estreitar e reforçar essas relações com as instituições de ensino. Fazendo então com que o colaborador vai evoluindo com o próprio desenrolar da sua função. Nós vamos conhecendo o candidato, o estagiário e o colaborador ao longo do tempo e ele vai conhecendo também a empresa e vai percebendo se obviamente é isso que procura também para a sua carreira. E em termos de produtividade, quando procuramos alguém para uma determinada posição, precisamos de pessoas produtivas, capazes de ser rentáveis para a empresa que a contrata. Quando vocês procuram um perfil de alguém, veem as suas competências, veem se se adequa ou não àquela função específica, mas procuram algo mais, recorrem a outras fontes para saber algo mais sobre o candidato antes de o selecionarem para uma primeira fase de entrevista ou de triagem? Nós tentamos utilizar no nosso processo de seleção formas objetivas de avaliação de competências, mais concretamente. E é nesse processo que afiamos o nosso processo de seleção. Não sei se está a referir a alguma... Quando fala em formas objetivas, falará, por exemplo, de perceber se o candidato tem efetivamente aquelas competências académicas ou habilitações que diz ter, não é? Certo. Eu referia-me exatamente à questão das redes sociais, que hoje em dia têm uma presença muito marcada na nossa sociedade e, pelo que se fala, é muito recorrente os empregadores obterem algumas informações extras sobre o perfil do candidato. A Visabeira tem este tipo de política? Nós utilizamos as redes sociais, mais concretamente as redes profissionais, como por exemplo o LinkedIn, para chegar mais rapidamente e ao maior número de candidatos possível. Não utilizamos como forma de validação de competências, porque achamos que, sendo aquela informação dessa rede controlada exclusivamente pelos próprios utilizadores, temos que ter outras formas objetivas de chegar a essa informação e de validar o que nós pretendemos validar em termos de perfil dos candidatos. Obviamente que é uma fonte muito importante de recrutamento e cada vez mais, não é? Mas procuramos... Também fazem lá candidaturas, ofertas de emprego pela plataforma LinkedIn? Sim. Procuramos sempre complementar essa fonte de recrutamento com outras formas de avaliação. Ou seja, se alguém não vir uma candidatura, ou melhor, uma oferta de emprego do grupo no LinkedIn, poderá encontrar na página Certamente. Muito bem, Diana. Diana, face à era sexista que a nossa sociedade alimenta, inevitavelmente, no que diz respeito à igualdade de oportunidades e de géneros, analisamos vários estudos em que nos remete claramente para uma diferença notória em termos de remuneração para o sexo masculino. Enquanto responsável por uma área de recrutamento, o que é que nos diz relativamente a esta visão? Infelizmente é uma tendência geral do mercado, não é? Geral e real? Sim, real. Sim. O que é que posso dizer sobre isso? Mas está a mudar. Está a mudar. Obviamente tem que ter como trabalhadora da área dos recursos humanos, tem que ter uma atitude otimista em relação ao futuro. Não sendo eu também mulher, obviamente, não é? Há uma percentagem entre homens e mulheres calculada no grupo? Por exemplo, na empresa da qual eu faço parte, portanto, o Grupo Visabeira é uma holding com um grupo de empresas. Na minha empresa, eu posso dizer que mais de 50%, cerca de 56% são mulheres que ocupam cargos de chefia, de departamento ou até de direção. Portanto, acredito que obviamente não é representativo de todo o mundo organizacional, mas é um bom princípio, não é? E sinceramente eu acredito que estes preconceitos e estes estereótipos se vão desvanecendo ao longo do tempo. E uma vez que eu também falei em estudos, também há estudos que dizem que as mulheres, quando têm um foco, conseguem claro que sim.
transmitir outro tipo de resultados. E acho que todos nós temos um papel muito importante nessa desconstrução, não é? Desses estereótipos. Eu acho que são mesmo estereótipos, porque efetivamente, e acabou de dizer um dado muito interessante, 56% do grupo são mulheres, prova que, independentemente do género, as competências estão lá e o que interessa é a capacidade profissional dessas pessoas. Exatamente. Porque prova disso é mesmo também na política que as listas têm que ter um número X de mulheres. Veio mudar um bocadinho mas também. Foi uma obrigatoriedade. Mas não será necessária uma lei da paridade no mundo empresarial para que as coisas mudem. E vemos aqui já um exemplo de Mas de essa câmbio. situação da política foi uma imposição. E julgo que a partir daí é que houve esta visão de integrarem pela imposição, porque não pode ser. Portanto, eu refiro-me aqui a uma naturalidade do processo. Diana, sabemos que, sendo mulher, passamos por fases de ausência, nomeadamente no que toca à gravidez, ao apoio aos filhos de uma forma mais próxima. Vê esta situação como uma fraqueza? Uma fragilidade. Uma fragilidade em termos de SWOT, não é? Em termos do género feminino. Para a empresa e para o funcionário. Eu penso que não. Eu encaro essa experiência, nomeadamente a experiência da maternidade, como uma fase de enriquecimento da mulher. Se formos ver as diretoras e as chefes de departamento do Grupo Visabeira, são todas praticamente mães. Portanto, isso só pode ser um sinal de que é um fator a favor do enriquecimento da mulher e que se reflete no desempenho profissional dela e não como uma fraqueza. Não vejo as coisas por esse prisma. Haverá também aqui um fator ou uma questão relacionada com o equilíbrio trabalho-família, né? Que cada vez é mais valorizado. A Visabeira tem esta preocupação em que os seus funcionários tenham um background familiar que suporte depois toda a sua capacidade pessoal de produzir. Claro que sim, o nosso interesse é que as pessoas estejam satisfeitas e que consigam... ao estarem satisfeitas, têm que ter esse equilíbrio na sua vida. Se não o tiverem, obviamente também não vão conseguir produzir o que nós pretendemos. Portanto, temos todo o interesse em que haja esse equilíbrio. Obviamente, cada pessoa faz essa gestão e é responsável por essa gestão, mas nós estamos sempre disponíveis para ajudar no que for necessário nesse prisma. Respeitando os objetivos pessoais das pessoas. Claro, a motivação sem dúvida. será o vosso foco. Portanto, independentemente de Diana, estivemos aqui a falar durante estes minutos constantemente em currículos, em pessoas, em áreas de atividade diferentes. Qual foi a situação mais caricata que teve na entrega de um currículo? Algum currículo que a marcou até agora porque passam centenas e centenas de currículos pela sua mão? Algum currículo que a tenha feito clique e disse isto é diferente para o bem ou para o menos bem, que tenham entregue, que não tenham tido o cuidado de validar aquele currículo, informações erradas ou alguma coisa? Já vi todo o tipo de currículos em todos os formatos imaginários, portanto é difícil. Há vários que marcam pelo formato, pela forma como o candidato apresenta a sua experiência e os seus dados, pela própria temática que utilizam para construir o currículo. Não há um que eu consiga destacar. Portanto, não consigo identificar. O fator criatividade é sim, sem dúvida. No meio de tantos currículos, se o candidato conseguir chamar a atenção, é muito importante. Está provado que os técnicos de recursos humanos demoram menos de um minuto a analisar um currículo. Portanto, se houver aquela chamada de atenção, obviamente que o candidato sai a ganhar certamente, mas não seja porque conseguiu marcar a diferença e chamar a atenção, e a pessoa certamente esteve mais atenta a todos os pormenores daquele currículo. A maior parte dos currículos que devem receber é no formato convencional do Europass, com certeza. Sim. Já receberam currículos em vídeo ou em áudio? Claro, é muito comum. Já estão... Em CD, sim, DVDs, sim. Mas formatos em vídeo mesmo ou o DVD que contém o currículo escrito? Sim, em todos os formatos. Quer dizer que principalmente as pessoas mais associadas à área do audiovisual, sim. Quer dizer que as pessoas já estão a inovar? Sim, sem dúvida. Estão sempre a tentar marcar a diferença.
E principalmente esta geração mais nova, sim, os chamados millennials, Os não é? millennials, exatamente. São muito ousados e muito irreverentes na forma como se apresentam, sim, sem dúvida. Diana, relativamente, obviamente, que existem vagas direcionadas para as competências e formações, mas em termos de competências sociais e pessoais, quais são as que mais valorizam? Estamos a falar de soft skills, não é? Aquelas competências que hoje em dia ajudam a potenciar a carreira, não é? E a melhorar o relacionamento dentro das equipas. Sem dúvida que a tendência é essa, é valorizar cada vez mais essas competências. Eu valorizaria 2 ou 3, posso falar de algumas. O trabalho em equipa, por exemplo. Cada vez mais trabalhamos com equipas diversificadas e heterogéneas, e é preciso saber trabalhar em conjunto com pessoas com feitios e personalidades muito diferentes. E, por outro lado, dentro desse trabalho em equipa, a capacidade para a pessoa perceber que tem um papel importante no atingimento dos objetivos comuns. Isso é muito importante. Em todas as funções, praticamente, é preciso trabalhar com outras pessoas. Depois, talvez a resiliência, a capacidade da pessoa conseguir ultrapassar obstáculos e manter-se sempre com elevados níveis de motivação, não é? E satisfação. Acho que isso é muito importante nos dias de hoje. E talvez a aprendizagem, o potencial da pessoa, que a pessoa tem para inovar, para melhorar continuamente, para aprender com os erros. Sim, sem dúvida. A vontade de crescer, não é? Essencialmente Exatamente. A vontade de crescer Sim. como pessoa e como profissional. Sim. Acho que concordo com isso que falou. Destacaria essas 3. É difícil obter candidatos com essas 3 valências, com esses 3, desenvolver essas 3 competências nas pessoas dentro do grupo. Não é fácil, porque as dificuldades aparecem no dia-a-dia, não é? E nem sempre é fácil saber gerir da mesma forma, de uma forma positiva, essas dificuldades. Portanto, é efetivamente difícil. O maior ativo das empresas são as pessoas, porque quem faz as empresas são efetivamente as pessoas. O grupo costuma desenvolver algumas atividades para fomentar potenciar essas soft skills, esse desenvolvimento dessas competências? Sim, desenvolvemos, por exemplo, ações de team building. Utilizamos muitas vezes as unidades do próprio grupo para essas ações, o que tem tido, obviamente, resultados muito positivos. Sim, deixe-me só aqui referir, Diana, que já tivemos aqui alguns convidados no nosso programa, tal como o António Paraíso, que é um especialista na área de marketing e marketing de luxo, que já esteve a trabalhar em contexto mais de relaxamento, digamos, em reuniões de trabalho com as vossas equipas da Vista Alegre, dos hotéis, e portanto isso nós sabemos que acontece, e o especialista em si ficou deliciado com estas dinâmicas e com toda a união das vossas equipas. Claro que sim. Contudo, estamos mesmo a chegar ao final do nosso tempo previsto para a rúbrica. Diana, gostaria de acrescentar alguma sugestão para os ouvintes que nos estão a acompanhar? Eu gostaria de falar um bocadinho sobre os projetos futuros para esta Feira de Emprego, se fosse permitido. Agradecemos. Nós pretendemos que seja um evento anual, portanto o balanço foi positivo, achamos que tem pernas para andar e para se repetir. Vamos procurar alargar a oferta, estender o número de empregadores que iremos ter e aumentar o número de ações e as dinâmicas, conforme falámos, que vão estar presentes nesta feira, nomeadamente fazer parcerias e convidar instituições de ensino, por exemplo, fazer workshops, palestras associadas ao mundo do emprego. Portanto, estamos a trabalhar no sentido de fazermos da Feira de Emprego um evento de renome na área do emprego. Penso que há esse espaço para nós aqui na região. Caros ouvintes, espero que tenhamos sido úteis, nomeadamente para quem procura emprego, ou um primeiro emprego, ou então para aqueles que necessitam ou querem ter outra experiência profissional,
têm esta visão da Feira do Emprego, mas para além deste evento, têm sempre a oportunidade de enviar, enquanto candidatura espontânea, através, volto a referir, através da página do www.visabeira.com ou Grupo Visabeira, ou para o e-mail rh@grupovisabeira.com. Portanto, chegamos ao fim de mais uma rúbrica Tendências. Esperemos que tenhamos sido úteis e voltamos na próxima sexta-feira à mesma hora. Bem-aja. Obrigada.